Boa tarde. Boa tarde, professor. Hoje nós vamos trazer aqui um paralelo entre temas pertinentes ao conteúdo da amastiologia, que é a doutrina do pecado, e a questão da soteriologia, que é a doutrina da salvação, relacionada à nossa disciplina de homilética. E em cima disso, nós vamos produzir a parte prática do discurso. Em cima dessas duas posições, o lado da amastiologia, que o lado do pecado, e a soteriologia, que é o lado da salvação. Como pregador, você deve apresentar um problema. O pecado é um problema na vida do homem, e depois apresentar a solução, que é o perdão de pecados através do Senhor Jesus Cristo. Aí você, diante disso, você faz a construção dos seus argumentos, né? Dos seus argumentos. Em cima disso daqui, você vai montar o seu logos, que é o quê? A fundamentação, não é? Da sua pregação, não é? Perfeito? Por que essa dualidade? A parte literal e a parte espiritual. Porque uma é a descrição de um fato, a queda do homem, de Adão, e a outra é o lado espiritual, que foi a promessa de salvação após a queda de Adão. Aqui nós temos Adão, que era o cabeça da criação, porque dele, Adão, saiu toda a geração da terra, não é? Quando Deus criou Adão, ele disse para ele, para Eva: crescei e multiplicai. No lado espiritual, nós temos a promessa de salvação, que é o cabeça. Esse cabeça aqui é Jesus. Jesus é o chamado segundo Adão. Observe que aqui nós estamos contando a história da queda de Adão, o primeiro homem. Todos pecaram, e, portanto, todos ficaram destituídos da graça de Deus. Aqui tem Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, perdoa os nossos pecados e nos garante o quê? A salvação. Jesus aqui é o segundo Adão. Observe que na parte literal nós estamos contando uma história, como foi a queda do homem, e na parte espiritual nós estamos mostrando uma providência de Deus para a salvação do homem. Em cima disso daí, você vai criar os seus argumentos justificados, que é justamente a parte do logos, a fundamentação, né, entre a questão da queda de Adão e a salvação em Cristo Jesus.
Aqui, Adão era o cabeça humano das gerações, de toda a geração da terra. Aqui, Jesus é o cabeça da igreja. Ok? Em 1 Timóteo 2,14, fala que Adão não foi enganado. Que Adão não foi enganado. 1 Timóteo 2,14, que diz o seguinte, que Adão não foi enganado. Adão sabia o que era proibido. Adão foi instruído por Deus e exortado. Por favor, leia aí 1 Timóteo 2,14. Então, Adão foi enganado, não foi enganado. Adão não foi enganado, de jeito nenhum. Né? Enquanto que Adão foi induzido, né, pelo inimigo, ele foi induzido mesmo, foi pela Eva. A Eva é que foi enganada, certo? Quando a Eva foi enganada, aí eles foram o quê? Expulsos do jardim. O engano, a mentira aqui, é obra do diabo, do Satanás, para que a humanidade não obedecesse a Deus, a partir de Adão e de Eva. Jesus aparece aqui como cabeça da salvação e, portanto, da igreja, e ele veio para o quê? Desfazer a obra do diabo. Olhe aí aqueles princípios que nós estudamos do contrário de identidade. Aqui é o quê? Do contrário, do contraditório. Entre quem gerou o pecado e entre quem trouxe a salvação. Sim, você encontrou aí? Já. 1 Timóteo 2,4, por favor. 2,14. 2,14. Diz assim: e Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressor. Então, cuidado que nós temos de mostrar no nosso argumento lógico é a prova bíblica. Ninguém vai dizer que não foi, que está aí. Não é? 1 Timóteo 2,14. Né? Repita aí, por favor. E Adão não foi enganado. Não foi enganado. Sim. Mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Então Eva é que foi enganada. Leia aí 2 Coríntios 11,13. Olha aí como é que nós estamos fundamentando a nossa pregação. Não é? Mostrando aqui um problema para depois oferecer o quê? A solução. E tudo dentro da Bíblia. Uma lógica bíblica. Ok? Leia aí, por favor, 2 Coríntios 11,13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Então, 11, 13. 11,13, não é não? 2 Coríntios 11, aqui está 11, 13. Será que é 12, 13? Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. É 1 João 3. Não. Só um momento. Leia aí, por exemplo, aí, por favor.
Leia aí, só um momento. É 2 Coríntios 11:3. 11:3. Né? 11:3. Sim. O que receio e quer evitar? 2 Coríntios 11:3. Sim. O que receio e quer evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha aí, dizendo que Adão não foi enganado, mas Eva foi enganado. Observe que 1 Timóteo 2,14 está em sintonia com 2 Coríntios 11:13. Isso é o que nós chamamos de interpretação sistemática. Está no sistema, por isso que se diz que a Bíblia, ela se auto-justifica, ela se auto, e pela interpretação sistemática entre os livros, observe, são livros diferentes, embora esteja no mesmo, no Novo Testamento, né? Mas nós temos também aqui livro do Antigo Testamento, que fala que Adão e Eva foram expulsos do jardim, a consequência do pecado. Leia aí Jó 31:13. Acho que é 31, 33. 31:33. Jó. E observe que aqui, certo? Em 2 Coríntios 11:13, né? Existe a igreja. Aqui a Eva é enganada e transgrediu o mandamento. Aqui na igreja, ela é ensinada e corrigida. Ou seja, a igreja é ensinada. Observe que a figura de Eva, a igreja, a mulher, tem o quê? Um sentido de linguagem o quê? Alegórico ou metafórico. Não é? Não é verdade? Eva representa aqui agora a igreja. Porque assim como Eva era esposa, mulher de Adão, a igreja é a esposa de Jesus. Uma interpretação aí o que? Alegórica ou até mesmo metafórica. Nós estamos aqui usando o que? Uma interpretação aqui já gramatical. Figuras de linguagem. Vamos lá. Jó 31:33. Sim. Isso diz assim, né? Se escondi o meu pecado, como outros fazem, acobertando, se esconde o meu pecado, como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa. Pois é, então a Eva colocou no seu coração pecado, né? E Adão disse o que para Deus? A mulher que tu me deste me fez pecar, cobertando, querendo o quê? Se livrar, né? Da culpa, né? O próprio livro de Jó se refere, né? Sobre isso, né? Aí vamos lá. Adão e Eva foi expulso do jardim, não é? Por quê? Porque foi proibido de comer do fruto e ele transgrediu o mandamento. Mas Adão não era enganado. Eva foi enganada, porque o inimigo disse para ela: se tu provar do fruto, tu será igual a Deus, terá o conhecimento. Aí Deus falou assim:
já na Trindade, né? Já que eles têm o nosso conhecimento, se tornou-se igual, e nós sabemos a diferença entre o mal e o bem, né? Transgrediu porque não era para comer desse fruto, né? E portanto Adão, primeiro Adão, transgrediu o mandamento. Jesus, como segundo Adão, né? Como segundo Adão, a Bíblia fala isso, que é o cabeça da igreja, que é no lugar do marido de Eva, do primeiro Adão. Ele é o que? Marido, é a esposa da igreja, né? Ele veio para o quê? Desfazer a obra do diabo. Ele cumpriu toda a lei. Então ele não transgrediu o mandamento, mas Jesus cumpriu em nosso lugar, para ser a justificativa da nossa salvação. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, no segundo Adão, que é Jesus, teve acesso livre a todas as coisas. Todo poder é me dado no céu e na terra. Enquanto que Adão e Eva receberam a terra para administrar a terra, zelar no jardim. Tanto é que Deus, bota aí o nome dos animais aí, tu é que, entendeu? Eles perderam por causa da foram expulsos. Mas esse domínio foi devolvido ao segundo Adão, né? Deus deu acesso ao Filho, a todas as coisas, todos os poderes, né? Me foram dados. Olha o plano da salvação, não é lindo, né? Como é que Deus fez, né? Adão e Eva perdem o domínio, mas Jesus recupera o domínio. Recupera o domínio, né? Porque Jesus pagou as nossas transgressões. Adão foi feito com a possibilidade de pecar, porque Deus proibiu, transgrediu, proibiu para ele não transgredir, então havia uma possibilidade. Deus sabia que havia uma possibilidade, mas já Jesus veio com a possibilidade, ou seja, com a certeza de não pecar, e assim nos garantiu o quê? A nossa regeneração, entendeu? Porque pagou o preço por nós, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Adão e Eva perderam o domínio, mas Jesus recuperou. Tanto é que ele, todo reino será dado a Jesus. Todo rei se submeterá a Jesus, e com ele nós reinaremos, né? Ele recupera o domínio, né? Então ele volta para o pó, ele morre, né? Jesus ressuscitou. Enquanto que ele se reduziu ao pó, Jesus o quê? No corpo dele, o Filho de Deus e homem, e aí a gente vai lembrar lá da gnose, entendeu? Ele o quê? Ressuscitou o corpo incorruptível e readquiriu o quê? Os seus atributos naturais de onisciência, onipotência. Ele diz: a vida que eu dou, eu a mesmo tomo, né? Observe aqui que nós estamos fazendo uma correlação naquele no pensamento, né? Dos contrários aqui, né? Do contraditório, né? O Adão que pecou, corruptível, para o Adão santo e corruptível. Adão que descumpriu o mandamento, Jesus que cumpriu toda a lei. Adão e Eva, né?
que perderam o domínio sobre a terra e tudo, Jesus recuperou. Por isso que Paulo fala do cidadão, né? É Jesus, né? Então, Eva transgrediu o mandamento, né? Ela foi enganada, mas a igreja do Senhor Jesus é ensinada e corrigida por Jesus, Deus na pessoa do Filho, Jesus. Ela transgrediu o mandamento, a igreja é ensinada a guardar os mandamentos. Olha aí, olha, a martiologia, uma soteriologia dando um discurso, uma pregação fundamentada, né? Então, ela foi expulsa do jardim, né? Entendeu? Enquanto que a igreja tem promessa da árvore da vida. Olha aí os paralelos contraditórios, não é? Que é como a gente forma o nosso pensamento lógico, não é? De justificado, que é o logos, né? E ao mesmo tempo também nós construímos o patos também. O patos, né? Que é trazer a audiência para... Aí a pessoa vai ficar interessada em saber como é que isso aconteceu, como é que é possível, né? Entendeu? E aí, de uma maneira racional, a pregação, porque a mensagem é espiritual, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Que na aula anterior nós vimos aqui, né? Qual é a diferença da essência de uma mensagem, que os autores falam de espírito, no sentido de dizer qual é a ideia central mesmo aí, é diferente da essência espiritual que o Espírito Santo de Deus, que inspirou a palavra dele, ele é que é o autor, passa para nós com a unção, né? Então, a Eva foi castigada com dores de parto, né? Entendeu? Né? No caso, nós somos o que? Filhos espirituais em Cristo Jesus, irmão em Cristo, filho de Deus por adoção, né? A promessa sobre a sua semente, né? Qual é a promessa? É que a igreja vence a guerra das sementes. Qual é a semente? Aquelas do maligno, do joio, do trigo, semente maligna. Tem os filhos do diabo e os filhos de Deus. O diabo é todo aquele que está no pecado, não quer Jesus, nem a sua palavra, não quer ouvir e nem aceitar a Deus. Ok? Entendido aí? Vamos ler aqui dos filhos espirituais, 1 João 3,19. Tudo isso daqui nós estamos usando, tudo que nós estudamos em hermenêutica, exercitando, né, de forma prática, e ao mesmo tempo nós estamos usando as técnicas de discurso de Aristóteles, né? Ethos, né? O patos, né? E, né? O patos Logos. E o logos, né? Como também nós estamos vendo aqui como é que a gente pode fazer arrazoar o discurso, levar a mensagem bíblica dentro de um conhecimento teológico fundamentado. Ok? Aí nós o que? Aqui nós estamos vendo o que? Dentro do contraditório, né? Do contraditório aqui, que é os elementos lógicos do discurso, né? Porque tem
tem signos de identidade, né? Entendeu? Tem signo que de símiles e tem signo que de contraditório. Aqui, a amartiologia é o pecado, como a história aconteceu no Jardim do Éden, com Adão e Eva. É a parte literal. Aqui, a promessa da salvação é espiritual. É o conteúdo da mensagem bíblica de salvação. Aí é o que o Paulo diz. Uma fé racional, quer dizer, ela tem fundamento. Não é que seja uma coisa criada pela mente do homem, não é isso, só na letra. Mas como foi que Deus preparou o projeto de salvação para a humanidade em Cristo Jesus, né? E a relação direta da igreja com Jesus como noivo, né? Sim, aqui 1 Sim, João. sim. 1 João 3:19. 3:19. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então, agora vamos passar para o outro tema, né? Que é o personagem chamado a serpente e Satanás.